Passo ao primeiro secretário para a leitura do versículo bíblico. Provérbios, capítulo 18, versículo 10 e 11. Torre forte é o nome do Senhor Deus, a qual o justo se acolhe e está seguro. Os bens do rico lhe são cidade forte e, segundo imagina, uma alta muralha. Amém. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 15 de abril de 2015. Passo ao primeiro secretário para a deliberação da ata. O som lá fora, por gentileza. Por gentileza. E aí, o som chegou aí fora? Tudo ok? Deliberação da ata da sessão ordinária do dia 16 de março de 2015. A ata foi entregue no gabinete, ficou à disposição de todos os vereadores e, não havendo nenhuma retificação a ser feita, a mesma está apta a ser aprovada nessa sessão. Em discussão, a deliberação da ata do dia 16 de março. Em votação. Isso aí, só vazio. Outro, pô. Oi, Yuri. Relata aí, se você quiser, já pede para botar na sessão de hoje aí, pede para incluir na pauta. Esse aí é o do negócio do projeto Vida lá, dá uma olhada lá. Mas qual? Yuri, vê qual que é a finança aqui. Que tá vindo aqui agora é o que tem de cadê? É, o fundo é. Esse aqui é fácil, o que é esse aqui? Você dá uma olhada aí, pô. Tá na sua mão pra você relatar. Não, não é do boy, não. Não, o boy já assinou aqui? Não, boy não. Boy não nada a ver, não. O negócio é o telefone da Comissão de Finanças. Porque vocês vão ter que se expressar. A comissão não pode participar desse aqui, ele não dá pra você. Toma outro também. Aí você senta aí, a hora que você quiser liberar, você libera. Dá uma olhada aí. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereador. Só um minutinho para aprovação da ata, por gentileza, nobre vereador Jorjão. Só um minutinho, por favor. Presidente, está concluída a votação. 14 votos a favor, nenhuma abstenção, nenhum voto contra. Ata aprovada. Nobre vereador Jorjão. Tá com o Gilmazinho, vê lá com o Gilmazinho lá. Presidente, eu só queria deixar registrado nessa casa, já que eu acho que hoje os vereadores vão declinar, acho que ninguém vai falar, não é? Eu gostaria assim, de deixar registrado, ontem, né, em Laranjeiras, a Assembleia do Orçamento Participativo foi de extrema importância, então eu quero parabenizar ao Jean, né, parabenizar as lideranças comunitárias todas que estavam ali, né, Lauriette, os vereadores que fizeram presente lá, entendeu? Gilmar, Sabino, Nassib, né, o César Nunes, né, que estava lá. E, assim, de extrema importância, porque desde 2008 que a gente não discutia orçamento participativo. E ontem, de início, para poder, entendeu, começar a conversar, foi uma assembleia muito bonita, estava lotado lá, entendeu, o Centro Comunitário de Laranjeira. E, assim, eu estou tendo, assim, espero que esse andamento, né, esse passo que está sendo dado à Secretaria da AMA, aí, junto com a FAMES, que possa realmente enganjar e a gente conseguir tirar do papel essas obras paradas que estão no município, essas obras em andamento, mas de comum acordo com toda a liderança, que discutir essas obras que realmente, presidente, estão, né, paralisadas e que possa dar continuidade ao poder público fazer essas obras. No momento de discutir isso, né? Sem discutir outras coisas a mais que possa atrapalhar, entendeu, o andamento do orçamento participativo. Meu muito obrigado.
Ok. Nobre secretário, por gentileza. Presidente, precisa de fazer a... Brasil. Essa caneta é sua? Pega direto na caneta. Não, sei que me impressionou. Presidente, tem 3 projetos que vão ser incluídos na ordem do dia hoje, tá? Nobres edis, o projeto da Lei Chico Prego, o projeto que altera a lei orgânica, só está fazendo a devida retificação, né? Incluindo, normatizando os símbolos municipais, e o outro projeto é sobre o projeto Instituto Vida, vai ser incluído na ordem do dia. Projeto de lei, expediente da sessão ordinária, dia 15 de abril de 2015. Projeto de lei a ser deliberado. Processo 1109, projeto de lei número 36, anexo à mensagem 19/2015, cria o Fundo de Proteção à Defesa Civil do município da Serra da Outras Providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Pedido de regime simples nesse projeto, presidente. Solicito o regime de urgência. Pedido de urgência simples nesse É projeto. regimental, nobre vereador? Projeto indicativo, processo 1547, projeto indicativo 09, institui no âmbito do município da Serra o programa Creche do Idoso e da Outras Providências, de autoria do vereador Davi Duarte Fernando. Solicito regime de antecipo nesse projeto. É regimental, nobre vereador? Processo 1548. 1548, projeto indicativo número 10, dispõe sobre o programa médico dos CMEIs, da rede municipal e da Outras Providências, de autoria do vereador Davi Duarte Fernando. Regime de urgência simples nesse processo. É regimental, nobre vereador. Processo, estamos incluindo na pauta a indicação número 662, projeto protocolo 1689. Solicita ao excelentíssimo senhor prefeito da Serra que interceda conjunto à Secretaria de Obras para que viabilize projetos de contenção e barragem no canal dos escravos com a máxima urgência para que o efeito da queima das turfas seja amenizado com a irrigação do solo. Tal solicitação se faz necessária e urgente, uma vez que há quase 2 meses a intensa fumaça causada pela queima das turfas vem incomodando os moradores da região da Grande Anchieta, que sofrem com crianças com bronquite, irritações no corpo, alergia, falta de ar, etc. Portanto, a população não vê escolha a não ser migrar, pois fato é que todos os dias, desde o início da queima, os mesmos têm que suportar viver dentro de uma chaminé. E, inclusive, nossa vereadora Neide, foi constatado que essa queima foi criminosa, né? Foi reportada aí. Eu li na tribuna. Não. Já descobriram que não. Não, né? Não. Ah, que bom, então. Indicações. Processo 1398, 1426, 1427 e 28. 527, 34, 35 e 36, de autoria do vereador Sabino. Processo 1399, indicação 628. Solicita ao Executivo Municipal
instalação de abrigos para passageiros no BR-101, em frente ao supermercado EPA, de autoria Miguel da Policlínica. 1402, 1403, 529 e 530, de autoria do vereador Davi Duarte Fernando. Processo 1404, 531, de autoria do vereador Guto Lorenzoni. 1412, 532, indicação 532, de autoria do vereador José Raimundo. Processo 1422, indicação 536, de autoria do vereador Auredi. Processo 1434, 1550, 51 e 52, 537, 587, 588, 89, de autoria do vereador Tio Paulinho. Processo 1448, 49, 50, 51, 64, indicação 538, 39, 40 e 41, de autoria do vereador Jorjão. Processo 1462, indicação 542, de autoria do vereador Nassírio Haddad. Processo 1476, 77, 78, 624, 625, 544, 45, 46, 634, 635, de autoria do vereador Gedeão. Processo 1485, 1513, 1514, 1515, 1516, 43, 44, 45. Indicações 547, 63, 64, 65, 63, 83, 84 a 86. De autoria do vereador Basílio. Processo 1488, 89, 90, 91, 92, 93 a 1499, 638. Indicação 548 até a 559 e 636. Vereador Marcos Tonga. Processo 1502, 03, 04, 16, 47, 48, 49 e 50. Indicação 560, 61, 62, 67, 68, 69, 640, do vereador Rodrigo Caldeiras. Processo 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, até o 35, 574, até o 1615. Indicações 567 ao 590, ao 600. 628, de autoria do vereador Toninho Silva. Processo 1564, 65, 73, 74. Indicação 590, 91, 92, 93, de Antônio Boy, do INSS. Processo 1647, indicação 637, do vereador Márcio Rodrigo Caldeiras. Processo 1648, indicação 638, vereador Rodrigo Caldeiras. Processo 1649, indicação 639, Rodrigo Caldeiras. Processo 1650, indicação 640, vereador Rodrigo Caldeiras. Presidente, concluída a leitura do expediente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador Aécio. Só comunicando os novos vereadores que amanhã, a partir das 8 horas, sairá do Doro Silva, rumo à Assembleia Legislativa, né? As mães, todos os moradores da Serra, para não fechamento do TINS do Doro Silva. Então, estamos aí convidando os vereadores que puder amanhã, sairá do Doro Silva às 8 horas até a Assembleia Legislativa. E também pedindo a nova presidência que eu tenho que ausentar, porque tem a ordem de serviço no meu bairro e eu quero estar presente. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Ok, novo vereador vai estar indo para um outro compromisso. Pela ordem, presidente. Pela ordem, novo vereador Sabino. Da mesma forma, eu queria pedir licença, porque eu tenho esse compromisso lá no bairro também. Ok, ok, novo vereador. Obrigado. Ok, novo vereador. Secretário, os oradores inscritos, por gentileza. Vereador Xambinho, Davi, Gilmar, Aécio, Boy, Toninho, Neidia, Sabino, Gedeão, Basílio, Nassib, Aldair, Auredi e Guto.
O novo vereador Chambinho solicitou, fez uma troca e ele passou para a posição do novo vereador Gideão. E, assim sendo, o primeiro inscrito é o vereador Gideão. Cumprimentar a mesa, a pessoa do nosso presidente, vereadora Neide Amora Pimentel, aos internautas que acompanham a sessão e também ao público da galeria que ora também assiste. Senhora presidenta, eu trago aqui nessa noite alguns temas, vou passar rapidamente, porque essa tribuna ela é o local também do vereador poder prestar conta daquilo que ele faz, das suas ações. E eu quero chamar a atenção, primeiramente, sobre um tema que é com relação ao valão de Jardim Carapina. Eu estive ali fiscalizando a questão do valão de Jardim Carapina. Essa Casa de Leis, presidente vereadora Neide, nós aprovamos aqui a lei número 4.029. Foi aprovado por essa Casa de Leis, lei 4.029, que era uma lei autorizativa ao nosso executivo a contrair o empréstimo para realizar algumas obras em nosso município. E uma dessas obras era no programa Proinvest Capixaba e para a galeria do valão de Jardim Carapina. O objeto nessa lei, com relação a Jardim Carapina, era o fechamento da galeria do valão de Jardim Carapina. Lei 4.029, aprovado por essa Casa de Leis. Só que fiscalizando em loco ali aquela obra, o executivo, ele somente fechou 200 metros aproximadamente do valão. Existe hoje ainda aproximadamente 500 a 600 metros de valão aberto. E quando nós votamos esta lei, pelo menos este vereador Nassib, eu votei aquela lei acreditando no que estava escrito na lei. Fechamento da galeria do valão Jardim Carapina, de todo o valão. E indo lá, constatamos somente aproximadamente 200 metros do valão fechado. O primeiro edital que foi soltaram um edital, e no edital previa fechamento do valão e drenagem. Só que drenagem não estava na lei. Então está aqui o primeiro edital. Aí, em função disso, foi criado um segundo edital. Está aqui o segundo edital. Primeiro edital falava de valão e de galeria e de pavimentação, mas a lei não previa pavimentação. Aí fizeram o segundo edital. O segundo edital tratando somente da questão de galeria. Mas na comunidade já teve uma reunião, já foi cogitado a pavimentação da Avenida Presidente Dutra. Mas o restante do valão está aberto. E a lei que nós votamos, presidente, quero chamar a atenção para isso. A lei que essa Câmara votou, ela votou uma lei para o prefeito pegar um empréstimo para fechamento de todo o valão. Então, o valor destinado desse empréstimo, dessa lei, ele deve ser aplicado para fechar todo esse valão. A população de Jardim Carapina está sofrendo muito com esse resto de valão aberto. Então, a minha palavra nessa noite ao nosso executivo, ao prefeito, é que conversasse com a comunidade, priorizasse o fechamento do valão. Eu sei que a comunidade, ela quer a Avenida Presidente Dutra asfaltada, ou com bloclete, ou algum outro revestimento. É importante também, mas o fechamento desse valão foi o objeto da lei que nós votamos, fechar 100% o valão. Fiscalizando o que foi feito, eu tenho aqui as 6 medições. As 6 medições que foram feitas ali, desses 200 metros de obra. E a prefeitura pagou, foi pago, tapume
tapume de chapa de compensado, na monta de aproximadamente R$45 mil. Não foi colocado sequer um tapume para a execução desses 200 metros de obra. Não foi colocado um tapume ali. E foi cobrado e foi pago toda a obra com tapumes. Não foi feito esses tapumes no local. Não foi botado uma folha de tapume ali. Então, estou trazendo também essa informação para que a fiscalização da prefeitura ela fique atente, porque foi pago uma medição de um serviço que não foi executado. Os moradores de Jardim Carapina são testemunhas. Todos que moram na Rua Boa Vista, na Presidente Dutra, são testemunhas de que ali não foi colocado nenhuma folha de tapume. E foi medido e foi pago tapume naquela obra. Mas o que mais me chama a atenção é a questão do valão aberto, que realmente o Proinvest, o empréstimo que nós fizemos, o empréstimo que essa Casa de Lei aprovou, foi para fechar todo o valão. O valão está lá. A maior parte dele está aberto, está sem fechar. E o empréstimo que nós autorizamos foi para fechar todo o valão. Senhora Presidente, tive ali também em Jardim Carapina, Rodovia das Torres. Rodovia das Torres. É aquela avenida do contorno de Carapina. Tem hora que é difícil falar aqui, eu estou quase gritando no microfone, porque me atrapalha o ruído interno. A Avenida das Torres é um convênio do Estado com a Prefeitura. Só que projetaram uma avenida 2 metros acima do nível de Jardim Carapina. Tornaram o Jardim Carapina num grande piscinão. A rodovia está 2 metros acima do nível de Jardim Carapina. Quando chove, Jardim Carapina fica inundado. Aí foi preciso, vereador Guto, entrar máquinas de 200 e 200 metros, destruir a Avenida das Torres para poder escoar a água de Jardim Carapina. Mal executado. O engenheiro que projetou essa obra, ele tem que ser penalizado. Quem assinou o CREA dessa obra tem que ser penalizado. Como que se pode fechar um bairro, isolar um bairro com uma avenida com 2 metros de altura de desnível do nível do bairro de Jardim Carapina? Quem vai pagar esse prejuízo agora dessa obra que já foi executada e já foi pago? A firma Pelicano que executou? Quem vai pagar esse prejuízo agora? De refazer tudo novamente aonde foi destruído. Então, fica colocado aqui essa nossa palavra. Alterosas. Praça de Alterosa. Foi inaugurada essa praça, a comunidade anteriormente indignada, porque há mais de um mês, fechada, servindo como ponto de perigo para o bairro, para miliantes, consumo de drogas. O prefeito foi lá e inaugurou. Só que essa Casa de Leis, ela aprovou uma lei, a lei número 4.085, que proíbe o município inaugurar qualquer obra que não esteja completamente acabada. A obra, para ser inaugurada, ela tem que estar 100% acabada. Essa obra, ela foi inaugurada sem estar completamente acabada, sem acessibilidade, desníveis no piso, mangueiras de energia elétrica expostas. Olha lá, todo o campo onde passa a fiação de energia, a empreiteira colocou a mangueira uma casquinha de menos de 3 milímetros de cimento em cima, onde passa toda a energia, toda a fiação daquele campo exposta. Foi inaugurado desta forma. Jamais essa obra poderia ter sido inaugurada. Se uma criança vai ali, descasca aquela mangueira, pega o fio elétrico ali dentro, pode morrer. Há 15 dias atrás, em Cariacica, uma criança morreu, porque meteu a mão em fio descascado dentro da sua casa e veio a óbito. Aí está uma obra pública, uma praça em Alterosa. As mangueiras de fiação todas expostas. E 2 ruas laterais não foram pavimentadas, não foram concluídas. Sem falar em N outras situações dessa obra, toda trincada,
toda trincada. Aonde tem piso, de 2 em 2 metros, 3 em 3 metros, está trincado, porque foi mal compactado. Mas a obra foi inaugurada. E nós temos uma lei, a Lei 4.085, que proíbe a gestão inaugurar qualquer tipo de obra que esteja inacabada. Esse vereador também, dia 6 de abril, esteve ali em Cantinho do Céu, junto com o líder comunitário José Luiz, a questão da turfa, que a vereadora Neide colocou uma indicação, nós já encaminhamos para o meio ambiente, a ideia foi do Zé Luiz, do presidente daquela associação de moradores de Cantinho do Céu, no início de abril. Ele me chamou e disse: Gideão, é só represar os córregos, vamos fechar os córregos por um período de tempo, a água vai transbordar, ela vai inundar essa área alagadiça, que hoje está seca, e vai contribuir para pôr fim à questão da turfa queimando. É uma ideia. Vai funcionar? Nós não sabemos, mas é uma ideia que foi colocada e nós encaminhamos ao nosso executivo. Um outro assunto que eu quero falar é sobre a questão da Eco 101. Eu recebi denúncias da Eco 101 de maus tratos com os cavalos que ela vem recolhendo na beira das pistas da BR. E eu estive lá. Eu recebi o vídeo denunciando e eu fui pessoalmente no local. Eu estive pessoalmente lá. Realmente era de chorar. 3 cavalos morreram de maus tratos, deitados no chão, à míngua, sem tratamento. A propriedade ali do Vitor, ele disse: aqui não tem um funcionário da Eco, aqui não tem nenhum veterinário da Eco, aqui não tem vacinação, aqui não tem bancada para colocar esses animais, aqui não tem nada para se fazer com esses animais, aqui não tem pastagem. Olha lá o piso, olha o chão como que é, não tem pastagem. Aí ele, proprietário, foi na Eco e deu uma bronca na Eco. A Eco mandou um caminhão com algumas alfafas para os cavalos comerem nos coxos. Eu digo isso porque eu fui lá, eu presenciei, eu vi tudo isso que eu estou falando e denunciando. Esses cavalos morreram. Depois da denúncia, a Eco está anunciando que está levando para um outro local mais adequado, mas que sirva como exemplo o nosso município. Eu acho que tem que ter uma política pública desses animais, eles sejam identificados, chipados, ou com uma coleira, uma tornozeleira, e que se o proprietário ele não tiver condição de tomar conta dele, porque a maioria desses animais, muitas vezes, doutor Luiz Carlos Moreira, fica amarrado numa praça pública, comendo a grama da praça. O proprietário, que se diz proprietário, não tem como alimentar o animal, não tem como dar vacina nele, não tem como dar remédio a esse animal, e se diz proprietário. Eu acho que, nesse caso, esse animal não deve nem ser devolvido a essa pessoa, nem pagando para retirar, porque é um maltrato muito grande com os animais. E, para finalizar, eu só gostaria de deixar registrado porque eu acho que as verdades... eu não sou perfeito, já disse isso várias vezes, ninguém aqui é perfeito, não somos perfeitos, mas a verdade é verdade. Chegou via SEDEX, do senador Magno Malta, está aqui o SEDEX, chegou os documentos que o senador me enviou, das emendas que esse vereador pleiteou a Brasília para obras no nosso município. Então, teve um café da manhã no bairro Eurico Salles, onde esse vereador usou da palavra para dizer àquela comunidade daquilo que ele tinha encaminhado, indicado para aquele bairro, as obras que estavam sendo ditas ali, que estariam chegando, que esse vereador tinha botado emenda parlamentar naquelas obras. Algumas meia dúzia de pessoas ali orientadas começaram a gritar, vaiar, me pedir para calar a boca, e N outras situações, e o prefeito, num ato muito infeliz dele, eu acho que ele já se arrependeu, doutor Luiz Carlos Moreira, porque eu também já me arrependi de várias situações que eu tenho praticado, eu creio que ele também já se arrependeu, porque ele fez um desafio.
Eu entrego o meu mandato se esse dinheiro estiver na conta da prefeitura. Ele sabia que não estava na conta da prefeitura. Ele sabia. Por isso ele dissimulou e fez aquele desafio, porque ele sabia disso. Mas está aqui, o senador me respondeu, data de 8 de abril da correspondência, chegou hoje o SEDEX, aonde o senador coloca aqui as 3 emendas destinadas ao município de Serra, a pedido desse vereador, dou vistas a todos os vereadores, e vai estar nas minhas redes sociais, das 3 emendas. Agora, sabe qual foi a falha? Sabe qual foi a falha? A falha vem aqui no final. E vou terminar. Situação. Empenhado, essa emenda, 23/6/2014. Proposta com cláusula suspensiva. Prefeitura deve procurar regional da Caixa Econômica Federal para solucionar pendências de documentos que inviabilizam a transferência do recurso. A prefeitura tem que ir lá na Caixa Econômica apresentar... vereador. Vou encerrar. 30 segundos. Ok. Clemência, 30 segundos. A prefeitura tem que ir na Caixa Econômica apresentar uma documentação para essas verbas serem liberadas. Está aqui todos os documentos, estão aqui, as 3 emendas estão aqui. Chegou hoje de Brasília, o senador Magno Malta. E a 3ª emenda está aqui, valor de R$500 mil, aguardando também a prefeitura, captação de recurso, fazer a devida documentação, o projetinho de onde vai implantar, para efetivar. Se não fizer, vai perder. São mais de R$1.200.000 de emenda. Obrigado, senhora presidente. Deixar esclarecido essas questões diante da nossa Casa de Leis. Próximo inscrito, novo vereador Davi. Declino a minha palavra, passo para a presidente Neide, minha parte. Questão de ordem, senhora presidente, antes do início da sua fala, por favor. Davi presidindo. Retifico, presidente. Passo a minha parte para a presidente Neide, conforme o regimento interno. É bem rápido. Atentamente nós ouvimos. Primeiro queria comunicar o meu retorno às atividades da liderança do prefeito e buscando aquilo que falei no primeiro dia, né, que a gente harmonize a casa, que a gente passe aqui a discutir alguns assuntos de relevância para o município, e nessa harmonização eu tenho certeza que a Câmara vai produzir mais. Estou recém-operado, mas estou extremamente tranquilo para a gente poder estar fazendo esse diálogo com todos os outros 22 vereadores, com todos os partidos que estão presentes na Câmara. Esse é o nosso caminho, e que a gente possa, daqui para frente, fazer uma produção importante para o Legislativo, que já vem sendo feito. De agradecer as questões que tenho lhe solicitado e tenho sido atendido. Isso demonstra a boa vontade de Vossa Excelência no sentido de participar dessa harmonia. Solicito a oportunidade a Vossa Excelência que convoque o Colégio de Líderes, porque a gente faça uma pauta positiva para a nossa casa. Com relação à questão do vereador Gideão e a resposta do nosso nobre senador Magno Malta, nós agradecemos e vamos nos empenhar. Todo o nosso grupo vai nos empenhar junto ao prefeito para a gente não perder essas verbas que foram destinadas ao município. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Pela ordem, né? Pela ordem. Falar ao doutor Luiz Carlos Moreira, o líder do governo. O senador, inclusive, me pediu, e eu vou estar encaminhando todo esse documento amanhã, todos eles, via ofício, à área do executivo responsável, para que tome as providências para garantir as verbas. Com a palavra, minha presidenta, Neide Mauro.
Obrigada, presidente. Nosso presidente Davi, em exercício, nosso secretário Boy, taquígrafos, público presente, vereadores, nossa taquígrafa Penha, que nos abrilhanta. Penha, gostaria de cumprimentar a galeria, meu grande amigo Paulo Arnaldo, que é flamenguista, assim como essa vereadora flamenguista. De vez em quando eu vejo ele aí na rua, na Serra, com a camisa do Flamengo, né? Grande amigo. E cumprimento a todos que estão aqui na galeria, nos assistindo, nos ouvindo. E aos internautas que estão ligados aí na internet, no dia a dia, nos acompanhando. Venho a essa tribuna falar de uma situação que o novo vereador Gideão fez a colocação, os vereadores estão cientes, o executivo está ciente, e é uma situação que nós não estamos suportando mais. Sabemos do grande empenho do executivo, do governo, mas que nós precisamos de uma resposta muito mais rápida, que é a situação das tufas da região da Grande Anchieta. Nós estamos verdadeiramente dentro de uma chaminé. A situação lá, nobre vereador Luiz Carlos Moreira, Vossa Excelência que é médico, durante o dia, se a gente percorre o bairro, nós não temos a noção de como fica o bairro, a região, pelo bem da verdade, à noite. A partir do momento que diminui a temperatura, quando diminui a temperatura, desce toda aquela fumaça e fica numa situação inviável, a gente não consegue respirar. São muitos relatos de pessoas doentes. Nós tivemos um número ainda maior nas nossas unidades de saúde, as nossas crianças, os nossos idosos, fazendo utilização muito constante de bombinha, fazendo utilização constante também das nebulizações, porque não tem como mais a gente suportar a situação das tufas. Sabemos que é um problema que o tempo que eu moro lá, naquela região, nunca aconteceu, nunca. E eu fico muito entristecida, porque quando vem a chuva, por muitas vezes, utilizei essa tribuna para relatar a perca daqueles moradores com a chuva, de perder tudo de dentro das suas residências, perder seus móveis e ficar numa situação muito difícil com referência à água, até porque está bem próximo a um local alagado. E agora nós estamos com esse grande problema, que é esse problema das tufas. É um fogo constante. Hoje eu tive lá no Corpo de Bombeiro, liguei para lá, agendei. Naquele momento nós tivemos junto do nobre vereador Auredi, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente, nós participamos de uma reunião muito produtiva com o capitão Thompson e falamos das ações que também, e se colocando à disposição para o que nós podemos estar ajudando. Eu acho que essa é uma hora de todas as forças, quer que o Executivo, o Legislativo, o Governo do Estado, o Corpo de Bombeiro, o IEMA, o IDAF, não importa quem venha a ajudar e a somar. Nós precisamos, sim, de resolver esse problema. Nós não temos condição de esperarmos mais. É um problema que vem se arrastando desde fevereiro e nós estamos numa situação muito difícil. É uma situação extremamente delicada e que é insuportável. É insuportável. À noite, pela madrugada, a gente não consegue dormir. Eu falo porque eu não consigo dormir, meus filhos não conseguem dormir, como as famílias ali daquela região não conseguem dormir. Os olhos começam a arder muito, começam a lacrimejar, ficam lacrimejando, ficam vermelho, e o cheiro é muito forte. Se você abre a janela, você não consegue ver 2 metros além, você não consegue enxergar. Então, a gente precisa dessa resposta. Hoje, eu inclusive eu relatei com o novo vereador Gideão, que eu, junto com o Corpo de Bombeiro, junto do novo vereador
Auredi, eu relatei a possibilidade de fazer o fechamento no canal dos escravos, em vários pontos, porque, inclusive, o Corpo de Bombeiro, na hora, o capitão Thompson falou que eles estão lá com os carros-pipas, mas, para poder conter, precisamos de fazer uma situação alagada. Temos que alagar o solo, porque tem local que a tufa tem 3 metros, 4 metros, como temos locais também que nós temos profundidade de 20, 25 metros, 30 metros, e que eles apagam, eles vão para outro ponto e tem que retornar, porque, de novo, começa a brotar fumaça, porque aquilo ali é muito extenso, é muito profundo, e realmente é uma situação muito complicada que nós estamos vivenciando na região da Grande Anchieta e afetando vários bairros, como Carapina, Diamantina, Central Carapina e vários outros bairros. Eu tenho relato de moradores que, inclusive, já ligaram falando sobre outros bairros, Jardim Limoeiro, que está bem próximo, Jardim Tropical, José de Anchieta 2, José de Anchieta 3. As pessoas têm sofrido muito, Pitanga, enfim. São vários, só um minutinho, são vários os moradores que têm reclamado sobre tal fato, e eu venho a essa tribuna hoje. Amanhã cedo, a gente já fez essa documentação, amanhã cedo eu vou estar encaminhando um documento para o IDAF, para a Polícia Ambiental, para o IEMA e também para o governador do Estado, Paulo Artung, porque nós não conseguimos esperar, Nós não temos condição de se colocar lá 20 carros do Corpo de Bombeiro. Infelizmente, nós não temos o tempo para esperar, porque a população não está conseguindo, não suporta mais. Só se nós fizermos o seguinte: retirar todos os moradores daquela região e ir para outras residências, porque, infelizmente, é insuportável o que os moradores daquela região estão vivendo. E eu vivencio isso porque eu sou daquela região, moro ali. E a gente tem pessoas que moram ali, não sei se o Fabinho está aqui, o Fabinho está ali, vivencia também. Então, é uma situação muito complicada, extremamente complicada, e que nós precisamos de criar uma solução, nada mais além disso. Uma parte também após o Gideão. Vou conceder uma parte ao nobre vereador Gideão. Presidenta Neide, parabenizá-la, né, pelo tema, pelas ações que Vossa Excelência já está tomando. E eu ouvi também de a vice-presidente lá da Associação de Cantinho do Céu falou que tem um outro problema. Qual é? Com a fumaça, os mosquitos eles vão se abrigar dentro das casas. Então, as casas elas estão sendo tomadas, invadidas por todos aqueles mosquitos da região. Então, eles têm que fechar a casa cedinho, vedar, se a casa é de tauba, vedar tudo, porque, além da fumaça, os mosquitos são intensos, né? Então, essa ideia de represar é muito válida. Outras ações que a vereadora está também encaminhando, muito válido. Eu acho, vereadora, que o nosso prefeito já podia até decretar para aquela área ali uma questão de calamidade, porque já é uma questão de calamidade toda aquela grande Jacaraípe ali, Cantinho do Céu, e tem que ter uma força-tarefa muito empenhada para resolver, porque é questão de saúde pública. Obrigado. Novo vereador Davi. Após o novo vereador Auredi. Novo vereador Davi. Presidente, ontem estive presente lá também e minha comunidade realmente está sofrendo. Vereador Luiz Carlos Moreira, moro em Pitanga há 57 anos, que é minha idade. A primeira vez que isso está acontecendo. Falei para o capitão ontem. Falei, vereador, realmente é uma situação que é de calamidade pública. Mas nós vamos com a força dos poderes públicos, junto com o prefeito, junto com o governador do Estado, nós vamos tomar nossa providência. Pode ter certeza que a população, nós vamos empenhar, mas estou achando demoroso. A população está sofrendo, crianças com problema respiratório, problema de asma. Então, a gente está tendo dificuldade. Eu acho que, como o vereador Gideão falou, nós temos que decretar isso, porque as comunidades em torno estão sofrendo. É isso que eu venho aqui. E realmente, sua fala é importante, né? Novo vereador Auredi. Vereadora, quero parabenizar. Estivemos hoje junto no Corpo de Bombeiro, com o capitão Thompson. E Vossa Excelência foi, apesar de moradora,
vereadores desse município, foi muito feliz em puxar essa discussão para casa. Até porque sabemos que até o próprio Corpo de Bombeiro, acredito que não está sozinho conseguindo resolver aquele problema. Sabemos que aquele problema é realmente grave, porque é uma região muito extensa, muito profunda. Sabemos por estudos ali da Petrobras, quando foi feito o gasoduto, que tem regiões ali de 40 metros de profundidade. Então, por mais que eles tenham carros e que bote água, eles não vão conseguir atender toda aquela área. Fui muito feliz, Vossa Excelência, quando sugeriu, e junto com a comissão, de arrumar uma forma de inundar aquela região, porque é a característica daquela região, é a inundação. E como falta água, ela exatamente está acontecendo o que nós vemos lá, que é o incêndio, né, subterrâneo, que o bombeiro não consegue atingir. Isso, e como eles falaram, eles são preparados para apagar o incêndio. E aquilo não é um incêndio. Então, aproveitar aqui também a presença do Nardoto, que foi presidente, já foi secretário de Meio Ambiente no Estado e assessor da Prefeitura, para que a gente faça uma força-tarefa. A senhora já está, Vossa Excelência já está, né, buscando governador, buscando, para que junto a gente realmente busque condições de poder fazer aquela proposta de alagar, fechar o canal do Escravo, buscar a água do Santa Maria, mas realmente resolver um problema que já está quase 3 meses. Parabéns. Obrigada, vereadores. E é assim que a gente vai avançar nessa Câmara, é com a união de todos, e aqui nós demonstramos, e a gente vai continuar nessa grande ação, né, para que a gente possa conter o que está acontecendo naquela região, para que os moradores voltem à sua rotina de vida normal, que é o certo para a nossa cidade. O mais é agradecer. Secretária, para ler a ordem do dia. Ordem do dia. Oh, meu Deus. Você falou? Peraí, deixa eu ver aqui. Não. Eu, hein? Que foi? Não. 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 Achei o combinado. Eu falei com o boy ainda. Tem gente, mas... Passou já. Com a palavra o novo vereador Gilmar. Aí, Guto, você não controla aí, você controla seu povo, vai. Novo vereador, com a palavra o novo vereador Gilmar, por gentileza. Quero... Ué, não... Não tem... Não... Esqueceram de combinar comigo. Ué. Oi? É igual domingo, pô. A gente queria ganhar do Vasco, mas esquecemos de combinar com ele, então não ganhamos. Gente, eu quero primeiro agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Saudar aqui a minha presidenta Neida, os colegas vereadores, galeria, os internautas, a todos boa noite. Eu não, vereador Marcos Tongo, não poderia de deixar de estar aqui hoje nessa tribuna. Eu precisava, em público, fazer aqui um agradecimento. E, claro, a vereadora já colocou o tema, mas, assim, vereador Nassib, ontem, saindo de casa, tentando sair de casa, 6 da manhã, Central Carapina, e aí eu não consegui sair, Marcos, mesmo devido à questão da fumaça que está atingindo a nossa região. E assim, voltei para casa, imediato, tirei foto da situação, e aí assim, não consegui mais o que fazer, a não ser ir atrás de autoridades para que a gente buscasse alguma solução. E aí eu acho que é juntos, é cada um fazendo a sua parte. E aí o que da minha fala aqui? É agradecer o prefeito Aldifas. Sim, eu já disse que é o seguinte, e quando eu cheguei lá,
não estava marcado, ele nos atendeu, já estava com o Corpo de Bombeiro, secretário de Meio Ambiente, secretário da Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, o secretário de Serviço, sim, aposto nos atendeu no gabinete, e eu falei o seguinte com ele: não estava ali enquanto vereador, eu estava ali enquanto cristão, enquanto cristão que prega e sirva a Deus, para nos ajudar com toda a força, porque a gente chegou no limite do insuportável. Essa questão da fumaça, da turfa, a gente sabe que é um problema também da natureza. E aí, outra questão, que eu ouvi algumas falas e eu não gostaria, não quero acreditar e não vou deixar, aonde estiver falando eu vou defender, porque já somos um bairro simples, sofrido, e aí algumas pessoas querem colocar que aquela questão lá, vereador Miguel, é incêndio, é criminoso. E a gente não, se Vossa Excelência ir lá, você vê que o fogo sai do chão a 3, 4, 5 metros, daqui a pouco apaga de um lado, já está saindo outro. E querem, algumas pessoas, e eu vi na mídia também, querem criminalizar um bairro que já são criminalizados por várias faltas de política pública, de segurança e de outras. Agora quer nos criminalizar pelo um fato que é oriundo da natureza. Então, assim, falei com o bombeiro, falei com o coronel, que nós não vamos aceitar isso, e até que nem laudo ainda tem. Então, assim, mas essa questão, e aí mais uma questão, por que do agradecimento? Eu disse para o prefeito, por bombeiro, por secretário que estava lá, nós estávamos na sala do prefeito, ar-condicionado e tudo, eu disse que não bastava estar ali. A gente precisava ir lá em José Lixeta 2, 2 horas da tarde. E aí, Guto, vereador Guto, ele topou de ir, todo o comandante topou de ir, ligou para o governador, se colocou à disposição. E aí, ontem de manhã, tinha 8 pessoas só trabalhando lá. 8 bombeiros só pela manhã. Agora vai lá, tem 60. E tem máquina, já fez um trabalho, já tampou o valão para alagar o espaço, já está lá o serviço. E aí a Vossa Excelência fez uma fala que é interessante. Tudo é no tempo de Deus. Mas se tivesse feito antes, mas agora, e o bombeiro disse, mesmo que fez, que bom que vai, mas pode demorar tempos e mais tempo para a água conseguir chegar até lá. Porque é pouca água que sai. E mesmo que é uma das partes, mas a gente precisa continuar a luta lá. Mas, e aí, já chegou no limite do ser humano. E parabenizar essa casa, cada um está fazendo um. E aí o vereador Chambinho estava lá também, o prefeito foi todo, às 3 horas da tarde, para ouvir dos moradores, e rapidinho juntou uma multidão, mas ninguém quis apedrejar ninguém. Ninguém quis culpar ninguém. O que aquela comunidade queria, e agradecer o líder comunitário lá, o Fábio, que rapidinho mobilizou, a Lili, que os demais. E o mais interessante também do meu agradecimento àquela comunidade. Ninguém apedrejou ninguém. O que todo mundo quer ali, vereador, é resolver. E em 5, 10 minutos chegou alguém, doou máquina, o serviço que está lá é a máquina do senhor que doou o serviço dela, outro deu várias ideias. Então, assim, é isso que a população quer. O poder público junto, as autoridades presentes juntos, e ninguém achando que quem é culpa é de quem, não. A gente quer resolver. Então, assim, eu precisava de agradecer isso, principalmente o prefeito e toda a equipe, e a comunidade, porque já estava se pensando numa manifestação, porque a população, mas
a primeira manifestação tem que ser do diálogo. A primeira manifestação é de buscar as autoridades e aí buscar a resposta, e a resposta está lá, mesmo que não seja tão rápida. Você não pode, vereador. Sim, mas vereador Nassib, com a fala. Vereador, ali em Viana, nas margens da BR-262, vereadora Neidia, há muitos anos eu venho acompanhando, porque passo todo final de semana aquela estrada. E ali já há muitos anos vem ocorrendo esse fato. E eu observei que tem um trecho que fizeram um aterro. E naquele aterro parou, nunca mais deu o problema. Então, talvez uma das soluções seja um aterro ali também. Até porque a área poderia ser aproveitada, né, para a própria comunidade, né, para trazer equipamentos lá para a comunidade. Né, talvez, né, campo de futebol, unidade de saúde, não sei. Né, poderia ser pensado, né, num aterro ali. Não sei a viabilidade, claro, os técnicos, né, têm que estudar, mas em Viana acabou por completo. Em Viana você pode passar lá, o trecho que foi aterrado não ocorre mais. Um trecho anterior ao aterro ainda continua tendo, né, não com a frequência que tinha anteriormente, mas ainda tem. Então poderia, Vossa Excelência, né, dar essa ideia lá e tentar trabalhar, né, dessa forma. Muito obrigado. Deixa eu agradecer a Vossa Excelência e dizer assim, que o nosso povo está sofrendo e precisa de ajuda, de ideia, todas são bem-vindas, porque assim, eu moro lá, moro em Central Carapina, eu assim, saí na questão, já passou da questão política, eu fui lá conversar na questão da vida mesmo. A gente não está aguentando mais o que a vereadora colocou com propriedade, que também mora próximo, mas ainda um pouco mais em cima, a gente está mais... Então, se quem está um pouco em cima está sofrendo, imagina quem está do lado. E aí, agradecer a cada um e dizer que esse tema é de todos nós. A parte, vereador. Sim, vereador, pode falar. Assim, eu queria respeitar o vereador Nassib. São tudo sugestões, né? Está tudo no campo aqui da sugestão. Mas eu quero discordar, assim, com todo o respeito. Eu acho que a área ali é uma área alagadiça. É uma área de preservação ambiental, ela precisa ser recuperada. Aí eu acho, Gilmar, se está tendo uma desconfiança de crime, nós temos uma polícia inteligente. Nós temos uma polícia inteligente. Hoje existem equipamentos, binóculos, que se usa à noite, né? Então, botem polícias em pontos estratégicos ali, monitorando ali. Se houver, vai pegar. Existem câmeras que filmam a longa distância. Agora, eu acho que a última, com todo respeito, tá, vereador Nassib? Eu acho que a última questão seria aterrar. Seria aterrar uma área alagadiça. Eu acho que ali está no pé do mestre Álvaro, é um símbolo enorme do nosso município, de proteção ambiental. Então, eu acho que essa seria uma das últimas opções, e essa opção aí, ela leva a uma especulação imobiliária, de repente aterrar e começar a encher de indústria ali no pé do Monte Mestre Álvaro, porque de um campo de futebol para um galpão é um pulo depois. Então, respeitando, não querendo combater a vossa ideia, porque nós estamos aqui no campo das ideias, das sugestões, mas eu não poderia deixar de expressar esse pensamento contrário a essa ideia, pelo risco que isso poderia trazer àquela área toda ambiental ali em torno do Monte Mestre Álvaro. Obrigado, vereador. Obrigado. E aí, o outro tema aqui, eu convidar os colegas, o público que nos assiste. Amanhã a gente está às 9h30 da manhã aqui nessa casa, e agradecer a presidenta dele o espaço, que esse espaço aqui está ocupado. Amanhã, 9h30. Mas o espaço que está ali, o auditório, está muito lindo, ficou um espaço muito bom de fazer as nossas audiências também. Então, amanhã vai acontecer 2 movimentos ao mesmo tempo aqui na casa, e agradecer mais uma vez uma audiência aqui, e nós vamos estar fazendo uma audiência no auditório. Primeira vez que esse vereador usa. Para falar a verdade, é a primeira vez que eu vou lá no auditório. E convido quem não foi ainda para ver que está um espaço muito bonito. Então, nós vamos fazer uma audiência pública junto com o Centro de Defesa de Direitos Humanos, para debater
a população em situação de rua aqui no município da Serra, que a gente sabe que é um tema um pouco polêmico, mas é um tema que essa casa precisa de debater. São seres humanos também que, às vezes, não teve a mesma oportunidade que nós. Não estão morando na rua porque quer a rua, mas por falta de oportunidade. Então, essas pessoas precisam de política pública, precisam do poder público. Então, nós estamos amanhã realizando às 9h30 da manhã, já nesta casa, e convido os colegas, se não tiver outros compromissos, que poder estar aqui amanhã, 9h30, para nos ajudar a debater essa política que a gente precisa muito do nossos aval, e a gente vê que é uma população à margem da sociedade, e aí a gente, às vezes, não dá muito ênfase a essa população, e vem crescendo a cada dia. Pessoas que estão lá debaixo da ponte, dos viadutos, a gente tem visto com frequência. E o nosso mandato vai amanhã estar debatendo, e Vossas Excelências estão convidados, o público está convidado para participar. E aí, quero também fazer mais um agradecimento aqui. Nós participamos, eu vi lá também, vi o vereador Chambinho, da Romaria dos Homens, uma romaria muito linda, que, segundo a estimativa, teve mais de 500 mil participantes desse ato, um ato de fé. E aí eu quero aqui parabenizar a Arquidiocese de Vitória por esse evento. Foi 14 quilômetros de caminhada, uma caminhada cheia de fé, muito brilhante. E o vereador Boy também, né, participou um dos que a gente viu que participou, e demais que participaram. E os que não participaram estão convidados para o ano que vem. É uma romaria, uma caminhada de fé, e virou agora uma romaria da família. E aí aqui parabenizar mais uma vez a Arquidiocese e todos os participantes. A minha fala é isso, mas agradecer a cada um e uma boa noite a todos. Antes de estar passando para o secretário, amanhã o novo vereador, né, Gilmar, fez a colocação aqui, que amanhã vai estar fazendo a audiência pública, né, novo vereador? E a gente está aqui para tentar fazer o melhor pelos vereadores. E o Poder Judiciário, eles também vão estar utilizando esse espaço. E a casa é isso, né, a casa do povo, utilização de todos os espaços, para que a gente possa fazer uma ação bem democrática nessa Câmara, né? É isso que a gente tem tentado fazer. Passo ao secretário para a ordem do dia. Presidenta, para nós darmos andamento na ordem do dia, o projeto de lei que vai entrar em pauta, ele tem que ser aprovado em primeiro turno. E nós estamos precisando que os vereadores se encontrem no plenário, fora do plenário, por favor, comparecer para a gente entrar em votação. Que altera, é uma emenda que altera a lei orgânica. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, novo vereador Gideão. Senhor presidente, é concernente a questão da votação de projetos. Nós temos esse projeto de autoria do Dr. Luiz Carlos Moreira, inclusive assinei também à época. Nós tínhamos um projeto de lei que não passou, tratava do mesmo assunto, e eu estou pedindo a Vossa Excelência, se tiver quórum, se for possível, e com a aquiescência, né, do plenário, o projeto do Dr. Luiz Carlos Moreira, ele disciplina somente o uso nas publicidades do município dos símbolos oficiais. E eu estou com um projeto de emenda que traz para dentro da lei orgânica esses símbolos, dizendo, o brasão, a bandeira, o hino, são os símbolos oficiais do município, que não constam na lei orgânica.
Hoje a nossa lei orgânica, de capa a capa, se nós formos ver, ela não fala dos símbolos oficiais. Hoje eles estão sob um decreto, um concurso público que lá atrás alunos participaram, e foi até bacana, porque surgiu do meio da educação, né? Alunos premiados, na época de Aldair Nunes. Então, seria a oportunidade de estarmos casando os projetos. Os dois são em emenda à lei orgânica. Então, eu estaria solicitando à presidente a possibilidade da inclusão, da inserção também dos símbolos na lei orgânica, juntamente com a votação desse projeto do Dr. Luiz Carlos Moreira, que disciplina a questão do uso somente das marcas oficiais no município. Mas, para isso, é necessário, no mínimo, 16 votos. E alguns vereadores saíram, não sei se a gente vai ter... Questão de ordem, senhor presidente. Essa é a minha palavra. Questão de ordem ao vereador Na verdade, eu acho que toda emenda a projeto cabe discussões e, para não deixar o nobre vereador insatisfeito, eu solicito a retirada do projeto e que a gente vote o projeto na próxima quarta-feira. Nós discutimos as emendas apresentadas por Vossa Excelência, obviamente vai ser submetida à Comissão de Justiça, e aí votamos o referido projeto com um quórum melhor qualificado na próxima quarta-feira. Só esclarecendo, Luiz Carlos Gomeira, não é emenda... Presidente, tem as emendas dele. Doutor Luiz Carlos Moreira, não é emenda ao seu projeto. Não é uma emenda ao seu projeto. É num outro artigo acrescentando a inserção dos símbolos. Então, é um outro projeto de emenda à lei orgânica, não ao seu projeto. É distinto. O seu projeto... Mas encaixando no projeto. Novo vereador Luiz o seu Carlos projeto Moreira, trata... Novo vereador Luiz Carlos Moreira, novo vereador Gideão. Sim. Eu gostaria, sim, de pedir às Vossas Excelências, tanto ao novo vereador Luiz Carlos Moreira como ao novo vereador Gideão, para que na próxima segunda-feira, antes, a gente pudesse estar sentando, conversando, para que a gente possa estar colocando os projetos hora lido, que é o novo projeto do novo vereador Gideão e também o projeto do novo vereador Luiz Carlos Moreira. Assim... Já da vez passada, quando o vereador insistia em colocar o projeto, eu aqui levantei uma questão de ordem e pedi a ele que apensasse o projeto ao meu, que foi o primeiro projeto protocolado aqui, que é uma emenda constitucional. Ok. Tá certo? Então, haja visto que agora o vereador se pronuncia dizendo que não é emenda, que é modificação, não deixa de ser emenda. Então, são dois projetos, não é isso? Dois projetos, novo vereador. Então, o que nós podemos fazer? Discutir isso, eu e o vereador Gideão, na próxima sessão. Nós deixamos isso bem alinhavado, tá certo? Lá no Legislativo e colocamos em votação, senhor presidente. Ok, pode ser, novo vereador Gideão. Ok, então vamos retirar o projeto do novo vereador Luiz Carlos Moreira, também o projeto do novo vereador Gideão, para que possa estar recolocando na pauta na próxima segunda-feira, novo secretário. Ordem do dia da sessão ordinária do dia 15 de abril de 2015. O projeto de emenda à lei orgânica, deliberado em primeiro turno, foi retirado da pauta a pedido do autor. E nós temos a inclusão na pauta do projeto de lei número 34, protocolo 1105, que autoriza o repasse de recursos financeiros à entidade não governamental Instituto Vida para a realização de projetos construindo novos caminhos no Poder Executivo Municipal. E o outro projeto que foi incluído na pauta, na ordem do dia, é o projeto número 51, protocolo 1565, altera a lei 2204, acrescentando o artigo 5º do parágrafo 6º. O que reza o artigo 5º que foi incluído? O empreendedor só poderá receber incentivo desta lei se for comprovadamente morador do município de Serra no período mínimo de 2 anos. É sobre a lei Chico Prego, porque ela é muito abrangente, ela pega gente de todos os estados, e hoje o vereador Nassib, autor da emenda à lei, ele restringe essa liberação de verbas só para moradores do município da Serra.
Isso já é feito com essas leis culturais em outros municípios. Então, projeto a ser deliberados. Projeto de lei número 34. Projeto de lei número 34 é o projeto que autoriza o repasse de recursos financeiros a entidades não governamental, Instituto Vida, para a realização de projetos construindo novos caminhos. Foi incluído na pauta para deliberação do plenário. Em discussão, o projeto de lei número 34, ora lido. Em votação. Presidenta, concluída a votação, 16 votos a favor, nenhuma abstenção, nenhum voto contra. Projeto de lei 34 aprovado. Projeto de lei número 51, que altera a lei Chico Prego, acrescentando o artigo 5º, parágrafo 6º. O empreendedor só poderá receber o incentivo desta lei se for comprovadamente morador do município da Serra no período mínimo de 2 anos. Em discussão, o projeto de lei 51, em discussão, novo vereador... Eu queria, senhora presidente, Gideão. não sei se o projeto ele está aqui à disposição, ou se algum vereador tem essa informação, facilitaria. Quem faz parte do conselho que julga esses projetos, que escolhe esses projetos, ele pode participar? Ele pode participar concorrendo? Eu tenho essa dúvida. Olha, antes, novo Em vereador. discussão, novo vereador... Boy. Novo vereador Boy. Olha, sempre participou, mas parece que com a nova composição do conselho, eles estão restringindo essas pessoas participarem. Mas sempre eles participaram e ganharam os bônus. Eu falo isso porque eu sabia Novo dessa vereador informação. Gideão. Desculpa, senhora presidente. O time da presidente a gente tem antecipado a vossa fala, peço desculpa nesse sentido. Porque eu já tinha essa informação de membros do conselho que julgam os projetos e eram contemplados ano após ano. Ano após ano eram contemplados escritores fazendo parte do conselho, analisando os projetos. Então, como eu não estava ligado nesse projeto, me surgiu agora, se já acabou essa prática, muito bem, se não, eu acho que caberia uma emenda coibindo quem participar desse conselho que vai escolher esses projetos, terminantemente eles serem proibidos de participar, né, concorrendo, porque fica uma coisa realmente muito suspeita. Novo vereador Nassib. Novo vereador Gideão, essa emenda aí que nós propusemos é porque todos os municípios da Grande Vitória, a lei só contempla o morador local. Por exemplo, Vitória só é contemplado o morador de Vitória. E assim é Vila Velha, Cariacica, e a Serra não. A Serra vinha pessoas sendo contempladas até de fora do Estado, porque não dizia em momento nenhum na lei essa restrição que nós estamos fazendo essa emenda agora. Agora, com relação à aprovação, eu não participei ainda, apesar de representar a Câmara, agora não como titular, mas fiquei durante 1 ano e pouco como titular, mas na escolha dos projetos, são as áreas específicas. Então, por exemplo, na área de artista, existe um grupo que vai julgar, e aí se por acaso, atualmente estou falando, o passado a gente sabia e ouvia falar que existia muito isso.
Então, se tem algum participando, ele se julga impedido de votar no projeto, mas ele pode participar do conselho. Ele faz parte do Conselho de Cultura, né, e ele pode apresentar projeto. E o projeto dele pode ser, sim, contemplado, mas ele está impedido de fazer parte da comissão que julga, porque a comissão que julga não é só o conselho, não. Existem membros também da Secretaria de Turismo, né? Então é um conselho criado. Esse conselho criado, ele não é o mesmo Conselho de Cultura. Então a Lei Chico Prego, né, na realidade, nós estamos agora tratando, né, da contemplação, que eu acho que deve ser por direito, né, para o morador serrano, até porque esses recursos são oriundos de impostos nossos, da nossa população, então não tinha lógica contemplar um morador fora do município. Então essa emenda é específica para isso. Agora nós vamos estudar o regimento interno, porque nós estamos criando também e mexendo no regimento interno. A pressa da aprovação desse projeto é porque tem que ser publicado um edital agora. E esse edital vai ser publicado daqui a uma semana. Até pedimos, eu e o vereador Miguel, que é o titular, membro lá do Conselho, né, de Cultura, pedimos para que eles esperassem, né, a divulgação do edital para que a gente aprovasse essa lei para contemplar só o morador da Serra. Então a gente não pode, de forma alguma, atrasar essa votação. Presidente, discussão da Agora matéria. podemos estar discutindo de alterar através de uma outra emenda, né, esse fato. Mas assim, hoje, Discutir a matéria, senhor presidente. Atualmente ele não pode, de forma alguma, julgar, entendeu? Se ele for o membro do conselho, ele não pode estar no julgamento dos projetos lá escolhidos, né? Só para a título, acho que o novo vereador Gideão fez uma colocação aqui, o projeto não cabe mais emenda, né? Muito pertinente o que Vossa Excelência colocou, novo vereador Gideão. É importante que faça outro projeto com tal relato, né? Para que venha a plenário, para que a gente possa estar fazendo a devida apreciação, caso isso ocorra, né? Eu acho que, caso isso ocorra, é importante que faça um projeto com tal fato, para que não aconteça mais. Novo vereador Auredi, após novo vereador Luiz Carlos Moreira, novo vereador Auredi. Senhor presidente, já reza na lei que o integrante do conselho ele não aprova projeto dele, Isso foi discussão aqui nessa casa também, do conselho, o Bruno Lamas, foi discussão nessa casa e já não comporta isso. Agora, o que reza na lei é o seguinte: mesmo não sendo morador da cidade, mas se o projeto que ele apresenta for um projeto do município da Serra, sobre a cultura, sobre a história, ele é aprovado. Porque ele pode já não morar, ser um serrano que mora em Vitória, mas ele tem um projeto, apresenta um projeto para a cidade. E aí ele é aprovado, né? Eu posso citar um exemplo, por isso que eu sugiro ao nobre vereador que possa melhorar isso, porque, vou dar um exemplo, nós temos o Assis, que é o maior pintor do município da Serra, artista renomado, conhecido, ele mora em Goiabeira. Então, isso vai vedar que, por exemplo, ele apresente um projeto sobre as pinturas que ele faz no município da Serra. Então, a ideia dele é maravilhosa, eu acho que temos que controlar, mas também podemos ser preciosos demais e vedar e, de repente, criar um problema que não existe na lei. E até porque eu acho que nós temos que julgar o projeto. Se o projeto for da cidade, a gente tem que aprovar. Novo vereador Luiz Carlos Moreira. Eu não sou contra a emenda do vereador Nassib, mas eu acho que poderia ele, com calma, de aprimorar a emenda. Porque se meter o facão e dizer assim, se só pode aprovar se morar na Serra, fica uma fórmula ineficaz na minha avaliação. Porque vai daí que a pessoa morou aqui 30 anos, 40 anos aqui, é um serrano autêntico aqui, e em determinado momento apresenta para se beneficiar da Lei Chico Prego, mas que hoje está morando ali em Jardim Camburi,
por quaisquer que seja a necessidade, porque houve a oportunidade da compra de um apartamento, ou uma oportunidade de Minha Casa Minha Vida, e aí ele ser impedido de receber esse benefício, e, ao mesmo tempo, ele claramente representa o município da Serra. Então, acho que o vereador Nassib, apesar da urgência que ele relata aí, poderia avaliar isso um pouquinho melhor, vereador, para ver se a gente consegue dar uma pintura melhor a essa emenda. Muito obrigado, senhor presidente. Novo vereador Nassib. Vereador Luiz Carlos, concordo, assim, em parte com a fala de Vossa Excelência, com a fala do vereador também Auredi, só que, na realidade, aí é exceção. É exceção. É só pegar a retrospectiva dos últimos anos que vocês vão ver que isso é exceção e que não existiu ainda esse caso. O que ocorre com frequência é o inverso. É vir um projeto igual o projeto do morador da Serra e talvez por ele ter uma condição de apresentar um projeto, né, pelo menos na aparência, mais bem elaborado, e acaba ele tomando a vez do nosso morador. Agora, não existe, essa exceção não existe. Né, não teve até hoje ninguém que ficou de fora, né, sendo uma pessoa como o Assis, por exemplo, foi citado o exemplo dele, e até essas pessoas de renome, elas nem precisam recorrer à Lei Chico Prego. O próprio Conselho ou a própria Secretaria de Turismo pode viabilizar um bom projeto, sem passar pela Lei Chico Prego. A Lei Chico Prego é mais para o amador mesmo, para a pessoa que está iniciando, que não tem condições financeiras de tocar um primeiro projeto, e quem está sendo prejudicado é a nossa população, porque até então, o caso que vocês citaram do Assis, talvez ter ficado de fora, ou de algum outro, né, isso até então não vem ocorrendo. Pode até vir ocorrer no futuro, mas até então não. Até então é a pessoa lá de Cariacica, que lá existe a lei de incentivo deles lá, e que lá só aceitam o morador de Cariacica. Vitória também existe, e só é contemplado o morador de Vitória. E a Serra aceitava o cara vir lá de São Paulo, Rio de Janeiro, apresentar um projeto talvez mais bem elaborado, né, que um morador nosso, e ser contemplado, e o nosso morador, que paga os impostos, ficar de fora. Então, assim, eu aceito, eu acho que a gente deve discutir melhor, talvez até puxar os dados, né, pedir informação à Secretaria de Turismo, para que mostrem, né, esses casos que vêm ocorrendo, para ver se existe uma frequência. Se existir, a gente estudar uma forma melhor, talvez no futuro, né? Mas de imediato seria a gente cercar um pouco, porque ano passado parece que um percentual muito grande das pessoas contempladas foram de fora do município da Serra. E teve muita reclamação de bons projetos, né, de pessoas do município terem ficado de fora. Então, esse foi o intuito, não é um projeto de Nassib, né? Isso foi discutido dentro do Conselho, né? O vereador Miguel também faz parte, é uma discussão já antiga que vinha ocorrendo no Conselho, e a gente acabou elaborando essa lei ano passado, e agora reapresentamos a lei aí para poder tentar cercar um pouco, né, e contemplar o artista nosso local. Muito obrigado. Ok, novo vereador. Deixa eu discutir a matéria um pouco. Discussão da matéria, Gilmar. Novo vereador Gilmar. Eu tenho visto, sim, esse projeto, essa emenda, eu tenho visto algumas pessoas da Serra, ligadas à cultura, falar também sobre esse projeto que está vindo em discussão aí, que o vereador colocou. Agora, eu tenho uma preocupação do seguinte: a concorrência contribui para ter bons projetos. Claro que penaliza, às vezes, alguns nossos da Serra. Mas, para o outro lado, e aí é uma pessoa que me falou essa questão, para o outro lado pode acontecer de que daqui a pouco alguém da Serra chega um tempo que não apresenta projetos. E aí eu não sei se está acontecendo em outra cidade. Agora, a concorrência, aí o que eles me colocaram é o seguinte, ó, tem um outro lado, a concorrência contribui para cada ano ter bons projetos, e cada ano está tendo bom projeto. Mas eu até voto, vou acompanhar o vereador, mas tem toda essa discussão. Mas como a gente não consegue agradar a todos, a gente precisa ter chegar num bom senso aqui. Eu
topo de votar. Com base na discussão do projeto, eu Presidente. gostaria, assim, depois vou dar para o novo vereador Auredi e novo vereador Miguel. Inclusive, novo vereador Miguel e novo vereador Nassib. Muitas pessoas estão, assim, há muito tempo, inclusive já fizeram esse relato para mim, tentando, mas não conseguem. E eles fazem muito esse desabafo, que vem morador de Cachoeiro, não que não possam, mas... E nós temos o nosso morador, o nosso munícipe, hoje nós temos quase 500 mil de habitantes. E hoje a pessoa da nossa cidade não está sendo contemplado. Eu acho que esse projeto é um projeto importante para a cidade, é muito importante. Eu acho que é a valorização, né? A valorização das pessoas que estão aqui imbuídas nesses projetos. Eu acho que é assim, muito importante o que o novo vereador Miguel e o novo vereador Nassib têm colocado aqui para que a gente possa aprovar esse projeto. Novo vereador Auredi, após o novo vereador Miguel. É só como sugestão. O projeto ele é bom, só que poderia, no caso, o vereador poderia colocar nos casos relevantes para a cultura do município, né, poderão, no caso relevante para a cultura, poderão ser aprovados pelo Conselho. Então, poderia sim, para não ficar 100% separado. Nos casos relevantes, altamente relevantes para a cultura do município da Serra, poderá ser aprovado pelo município. Mas a preferência fica o caso do serrano. Novos vereadores, primeiro eu quero colocar para os novos vereadores que o projeto não cabe mais emenda, novos vereadores. O projeto não cabe mais emenda, tá certo? Então não adianta nós colocar um relato que não cabe mais emenda. Novo vereador Miguel. Novo presidente, o que está discutindo aqui é uma das emendas do morador serrano. Como também o Conselho vai colocar lá sobre a proposta do vereador Gideão, do conselheiro não participar. E isso que estamos discutindo aqui, isso já foi discutido em 2 audiências públicas do Conselho com os artistas, a qual os artistas do município da Serra pede e clama, faz um clamor, porque essa emenda seja aprovada. Você vai em Vitória, o morador da Serra não pode participar. Você vai em Cariacica, em Vila Velha, não, mas assim, já foi discutido isso junto com os artistas da Serra. Então, assim, está aí, é por unanimidade, o pessoal tem participado, desde quando o Flávio, que é funcionário aqui da casa, foi secretário, que essa lei vem se discutindo, se arrastando, e hoje eu acredito que vai chegar aqui um consenso para nós verdadeiramente contemplar o morador serrano. O serrano, não quer dizer que o Assis, como fez uma comparação aqui, mora ali em Goiabeiras. Todo mundo sabe que é um serrano nato, que tem o seu trabalho sempre aprovado e sempre vem buscando aí recurso da Lei Chico Prego. Então é para o artista serrano. E estou junto, e é o clamor dos artistas. Tá bom, presidente? Okay, muito obrigado. Novo vereador Marcos Tongo. Olá, presidente. Eu queria parabenizar o vereador Nassib e o vereador Miguel pela ação desse projeto. Essa emenda é muito importante, até mesmo porque eu me deparo, dentro da minha comunidade, uma jovem atleta, a Caroline. Essa menina, ela supera todas as dificuldades, viagem para representar a nossa serra fora do nosso estado. Ela já foi campeã por 2 vezes, campeã brasileira na categoria dela, ela é judoca, e nunca conseguiu esse recurso. É impressionante, todo ano dá entrada, entendeu? Assim, o trabalho que se faz é maravilhoso, vai na busca e não consegue. Então, eu acho que é mais do que justo, realmente, nesse momento, a gente está valorizando os atletas da nossa cidade, né? Todas as áreas, não só o atleta, mas o músico. Eu acho muito importante, porque a gente percebe que se Cariacica, Vitória, Vila Velha só beneficia quem mora lá, por que nós temos que ser diferente? Obrigado. Ok, novos vereadores. A colocação é o seguinte, a lei é dinâmica, né? E ela pode ser mudada a qualquer tempo. Em discussão agora, em votação, o projeto de lei número 51.
Claro, já comprei ideia. Vamos fazer assim, vamos votar, pô, vamos votar. Oi. Justificativo de voto, senhor. Todos os vereadores votaram. 13 votos a favor, 2 abstenções e nenhum voto contra. Aprovado o projeto de lei número 51, justificativo de voto, novo vereador Nassib. Senhora presidente, a qualquer momento... Só um minuto, considerar o voto do novo vereador Marcos Tongo, assim sendo, 14 votos sim e 12 duas abstenções. Novo vereador... Qualquer lei, a qualquer momento, ela pode ser alterada, né, pode ser emendada, né, sendo discutida aqui dentro da Câmara. Eu agradeço o voto dos que compreenderam, que é um fato que estamos vivenciando, tanto eu quanto o vereador Miguel, e nós sabemos que o que foi colocado é uma exceção que não vem ocorrendo o inverso, justamente o inverso, as pessoas tomando lugar dos nossos artistas. Com a preocupação do vereador Gilmar, vereador, né, pode ter certeza que não existe, que a concorrência é muito grande entre os nossos moradores mesmo. Né, são milhares de projetos para 10, 15 serem contemplados. Então, essa concorrência existe e nada mais justo que seja dentro do nosso município e contemplar alguns, né, de nossos moradores aqui do município. Então, eu agradeço aí aos moradores. Ok, novo vereador, justificativo de voto, novo vereador Boy. Vereador Nassib, eu fiz parte do conselho durante um período e a gente percebe, pelo sobrenome das pessoas, que não são pessoas carentes que são contempladas nesses projetos. Você vê pelo sobrenome delas, você percebe que são pessoas de poder aquisitivo bom, que não tinha necessidade de estar participando da Lei Chico Prego aqui também, e de outros municípios. Então, a gente preza por essa, que seja aplicada ao rigor da lei, essa emenda. Eu acredito que o Conselho de Cultura só tem a crescer, porque você, dessa forma, começa a fomentar a cultura do município e as pessoas se desenvolverem. Porque, a partir do momento que você não tem expectativa, você fica omisso. Agora não, agora você é serrano, você vai ter o direito de participar em igualdade de condições com qualquer um. Novo secretário, deliberação. Então, projeto de lei a ser deliberado. O projeto de lei, processo 2534, projeto de lei 132, que emenda, altera a lei 4.027, foi retirado da pauta a pedido do autor. Senhor secretário, o projeto, ora discutido aqui com relação à emenda, nós votamos a emenda. O projeto, a discussão aqui era a emenda. Não, projeto de lei que altera, acrescentando o artigo 5º, o projeto que acrescenta o artigo 5º do... Ok, novo vereador. Ok, secretário, por gentileza. Processo 20.5287, projeto de lei 223, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação e gratuidade da expedição de diploma nas instituições de nível superior e da outras providências, de autoria do vereador Basílio. Em discussão, o projeto de lei 223, novo vereador Basílio. Em votação. Presidente, está concluída a votação, 14 votos a favor, nenhuma abstenção, nenhum voto contra. Projeto de lei aprovado. Processo 5642, projeto de lei número 249, declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Conjunto Granjas Novas, de autoria do vereador Basílio. Em discussão. Discussão. Em discussão, referido projeto, novo vereador Gideão.
Vereador Basílio, é só curiosidade, tá, gente? Barcelona, né? Oficialmente ainda ali é chamado Conjunto Granjas Novas, é isso? Obrigado. Em votação, referido projeto de lei do novo vereador Basílio, projeto de lei 249. Presidente, concluída a votação, 15 votos a favor, nenhuma abstenção, nenhum voto contra. Projeto de lei aprovado. Processo 5883, projeto de lei 266, altera a denominação de logradouro do bairro Estância Monazítica, na Grande Jacaraípe. Autor Zé Raimundo. Em discussão, referido projeto de lei 266, do novo vereador José Raimundo. Em votação. Presidenta, concluída a votação, 16 votos a favor, nenhuma abstenção, nenhum voto contra. Projeto de lei aprovado. Projeto de lei a ser deliberado em regime de urgência simples. Processo 5841, projeto de lei 261. Declara utilidade pública a Associação de Karatê Furri-Kazan, de autoria do vereador Basílio. Em discussão, a deliberação do regime de urgência simples, referido projeto de lei do novo vereador Basílio. Em votação. Concluída a votação, 14 votos a favor, 15 votos a favor, 16 votos a favor, nenhuma abstenção, nenhum voto contra. Projeto aprovado, novo secretário. Projeto indicativo a ser deliberado. Processo 5508, projeto indicativo 119. Dispõe sobre a implantação de dispositivo chamado Boca de Lobo inteligente nos logradores do município da Serra da Osso Providência, de autoria do vereador Gilmar. Em discussão, referido o projeto indicativo do novo vereador Gilmar. Em votação. Presidenta. Concluída a votação, 14 votos a favor, nenhuma abstenção, nenhum voto contra. Projeto indicativo, novo vereador Gilmar, aprovado. Processo 5677, projeto indicativo 121. Gente, antes de concluir esse último projeto, dia 18, às 8 horas da manhã, vai ter uma caminhada do cartório Antônio Maria até o Ciretrans sobre os autistas e pessoas com deficiência. Então, eu convido a todos os edis, o público, os internautas, para nos prestigiar, que seria um grande movimento contra a discriminação dessas pessoas que sofrem desses males. Processo 5677, projeto de lei indicativo número 121, institui o serviço de acolhimento à família acolhedora e adolescentes no município da Serra da Osso Providência, de autoria do vereador Gilmar. Em discussão, referido o projeto indicativo, novo vereador Gilmar. Em votação.
Encerrada a presente sessão, a próxima será regimental.